E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Luciano, professor de Geografia aqui do Colégio Objetivo José Bonifácio, e gostaríamos de dar algumas dicas para vocês sobre o Enem deste ano, tá? Volte atenção a alguns temas extremamente importantes para o Enem, que normalmente é cobrado quase todos os anos. Quais temas? A agricultura do Brasil, a sua estrutura, população é muito importante, fatores ambientais, urbanização e também atividades industriais. Sobre a questão da agricultura, gostaria de deixar algumas dicas relacionadas ao que? Estrutura fundiária. O que favorece o Brasil ter uma estrutura fundiária tão concentrada? Quais os fatores históricos que estimularam isso? Voltar a atenção então lá pelo processo de colonização, lembrando no caso das capitanias hereditárias, das políticas de sesmarias e também a partir de 1850 a questão relacionada a leis de terra, que acabava favorecendo aqueles que tinham poder de compra, algo que estimulou ainda mais a concentração fundiária no Brasil. Mas voltando para a atualidade, lembrar do que? As políticas relacionadas à modernização agrícola que aconteceu lá na década de 70, a famosa Revolução Verde, quando você começa a ter alto investimento tecnológico no campo, algo que também estimula um processo de fagocitose, que nós chamamos de fagocitose, relacionada ao fato dos lafundiários, por ter maior poder aquisitivo, acabar comprando as terras dos pequenos proprietários, que não teria a mesma capacidade de competição em relação aos investimentos de capitais, como máquinas agrícolas, insumos agrícolas, favorecendo, portanto, o aumento da concentração fundiária e inclusive influenciando no processo de êxodo rural, que aceleraria ainda mais o processo de urbanização brasileiro, tá? Em cima dessa questão agrícola também, não esquecer das características de produção extensiva e intensiva, pensando na questão do aumento da produtividade. Onde for uma atividade intensiva, eu terei um alto investimento de insumos, de capital, algo que irá estimular, portanto, o maior uso por área da terra, aumentando, portanto, a sua produtividade. Em relação às características relacionadas à população, voltar a atenção para o envelhecimento da população, o processo de transição demográfica, algo que alguns países desenvolvidos já passou e atualmente o Brasil está nesse processo, que seria quando as taxas de natalidade começam a diminuir e você começa a aumentar o número de população idosa. Atento a isso, porque é algo que está relacionado ao aumento do déficit público, já que você terá um gasto maior com previdências e saúde relacionada a essa classe da sociedade, sem falar que poderemos ter ausência de pessoas no mercado de trabalho, já que o número de jovens está diminuindo, tudo bem? Outra característica relacionada à população, que é extremamente importante, seria relacionada ao que? A diferença entre crescimento demográfico e crescimento vegetativo. Crescimento demográfico está relacionado ao que? Ao aumento da população no todo, que envolve tanto os fatores de crescimento natural, que seria o vegetativo, mas também o saldo migratório. Já o crescimento vegetativo estaria ligado somente entre a diferença entre quem nasce e quem morre. Quando eu passo a ter um crescimento vegetativo, portanto, negativo, significa que eu estou num processo de encerramento da transição demográfica, onde a população estaria, portanto, envelhecendo. Sobre questões ambientais, volte muita atenção em questões de ilha de calor relacionada ao aquecimento de algumas cidades, onde eu tenho uma maior concentração urbana, maior concentração de concretos, de edifícios, de carros, de indústrias, que acaba gerando, portanto, um aquecimento dessa área em relação às regiões mais periféricas. Atento também à questão do aquecimento global e suas consequências, e também a questão da chuva ácida, que é uma característica muito comum em cidades muito industrializadas, em especial do hemisfério norte, já que eu tenho a união do vapor de água junto com os gases liberados pelas indústrias, como CO2, monóxido de carbono e enxofre, favorecendo a acidez da chuva. Desejo a vocês uma ótima prova e fiquem com Deus.